ter, ele não é só postar, realmente tem que seguir à risca isso. Os impactos negativos nas pessoas, Rafael, da questão das redes sociais hoje. É grande. Quais são eles principais, né? É grande. Ou todos, né? Tem muita coisa negativa, né? Assim, a tecnologia, a internet, ela vem para facilitar muita coisa na nossa vida. Isso é fato, inegável, né? Porém, também tem um seu lado negativo, e esse lado negativo, ele tem pego muitas pessoas hoje. E não só criança, né, Giovanni? Até falou sobre isso. Não é só criança. Adulto também, né? Adulto que na teoria éramos, vou colocar até o incluso, éramos para ter mais ciência das coisas, quando a gente menos vê, tá ali, né? Viciado em alguma coisa. Então a rede social ele tem esse lado negativo, que é o que? É o vício, né? É o que eu chamo, e eu já vi muitas pessoas falando na internet, é a dopamina barata. O que é dopamina barata? É uma dopamina que ela não vai trazer um benefício. Quando você passa horas ali no TikTok, no Instagram, rolando, só vendo coisas que não vai agregar, coisas que não faz parte da sua profissão, uma coisa... Tudo bem você tirar 5, 10 minutos para você relaxar e ver, show. Mas a partir do momento que você se pega horas nisso aí e começa a perceber procrastinação, outras coisas negativas, é um ponto que você tem que chamar atenção. É o que chama dopamina barata, é uma coisa que não lhe traz um benefício. Dopamina, endorfina do exercício é diferente, exercício físico. Vai trazer um benefício da saúde. Mas a dopamina da internet não traz. Só traz malefícios, né? Então tem que saber usar da forma certa para que não os prejuízos sejam mínimos. Porque eu costumo dizer que não tem como fugir, né? Não tem como você fugir do celular. É impossível. O máximo que a gente pode fazer é controlar. E até eu sigo, tem algumas coisas que eu preciso seguir. Como eu vivo de internet, eu preciso seguir para não também ser refém disso aí. Mas no caso, por exemplo, das crianças, Gilvan, e isso é muito problemático. Eu vejo as pessoas comentando também nos meus vídeos. Em vez os adultos e crianças, eu consigo perceber, Gilvan, muita desatenção. Criança que ela passa, e aí obviamente um especialista seria melhor, né, para trazer esse assunto, mas eu posso falar do ponto de vista da rede social, né? Como a rede social ela tem um objetivo de prender você naquela tela, eu posso falar com propriedade do ponto de vista da rede social. Uma criança, ela passa muito tempo numa tela, ela deixa de interagir com os pais, deixa de interagir com o irmão se tiver, deixa de interagir com a vida real. Essa falta de interação faz com que crie muita desatenção. Às vezes a criança fica desatenta, cria problemas de concentração, né? Não consegue focar numa coisa por muito tempo. Por quê? Rede social, ninguém fica mais 5 segundos no vídeo, bem dizer. Porque cada passada que você dá ali é uma dose de dopamina. Então, parece que quando bate 5 segundos, se aquele vídeo não te satisfazer, você já passa, né? E aí, essa rapidez, a gente acostuma no nosso cérebro. Então, ver um filme, né? Vídeo e filme acontece de vez em quando, mas no vídeo da internet. No filme, eu nunca assisto um filme acelerado. Nunca. A minha esposa até fica querendo, às vezes, adiantar um pouco as cenas do filme, mas eu não pulo. Por quê? Porque eu sei que isso a longo prazo pode trazer um malefício, que é o quê? Essa questão do pensamento acelerado, né, da falta de foco, você não conseguir focar tempo suficiente em uma coisa. E isso a longo prazo, para a gente que é adulto, que já está formado, já é um malefício. Imagina para uma criança que está em fase ainda de crescimento, em fase de criação de hábitos, né, que a estrutura cerebral ainda está sendo formada. Então isso traz um impacto muito negativo a longo prazo para essa criança, como adulto, né? Então eu vejo com muita preocupação isso, né? Então lá em casa, eu dá um horário, eu tenho que fazer minhas coisas até essa hora. Passou disso, eu não pego mais no computador, a não ser que seja algum problema aqui dentro do canal, alguma coisa, um vídeo, aí eu entro lá e resolvo. Mas na prática mesmo, assim, de criação de conteúdo, eu tenho um horário delimitado. Passou disso, eu não faço mais. Então tem que ter o horário para tudo, né? Eu vou assistir um filme, o celular é do lado, eu não pego no celular, só pego se for uma ligação, alguma coisa, né? Eu sempre deixo meu celular sentar no silencioso, caso meus pais precisem ligar, alguma coisa importante, mas eu não olho. Por quê? Porque eu já vivo muito na tela. Então, quando eu saio de lá, eu preciso ter tudo muito bem controlado para não ficar refém disso. Eu vou até dizer aqui, eu vi uma charge
Aí a mãe, né, foi grávida, foi no médico, aí o médico auscultando, né, o bebê e tal, não sei o quê. E a mãe perguntou ao médico lá, e aí, doutor, como é que está? Aí o médico, ele está pedindo a senha do Wi-Fi. Ainda na barriga da mãe, né? Quer dizer, que as crianças hoje, tá muito difícil você controlar. Eu vou dar até uma outra passagem, que a gente recebeu uma psicóloga aqui, Leninha. Ela teve uma fala dela que ela disse que estava em numa igreja. Aí tem um casal e uma criança. E a criança ficava só olhando para, né, a frente da mãe, né? Aí ela ficou curiosa e analisando o comportamento daquela criança, com o olho lá fixo, né? Não tirava de jeito maneira. Aí quando viu de repente, ela se aproximou discretamente e viu a mãe estava com um aparelho celular debaixo da roupa. E a criança... Por isso que ele estava olhando. Entendeu? Uhum. Ligada direto naquilo ali. Querendo, acho que pegar, né? Naquilo ali, com 4 meses. Que ela disse que era a faixa etária da criança. E quando os pais foram dar mamadeira durante a missa também, era a mãe dando a mamadeira e o pai segurando o telefone para o menino olhar. É para você ver como essa questão do vício, principalmente das crianças, eu acho que os pais hoje são os grandes responsáveis. É uma boa parte, sim, dos pais. Eu entendo, Gilvan, que existe realidades e realidades, né? Eu não posso, obviamente, dizer que minha realidade é igual de fulano ou ciclano, porque não é. Cada um tem seus problemas, seus dias, mas isso não tira a consequência do problema, né? Então, por exemplo, um pai ou uma mãe que dá um celular para o filho para ele poder se aquietar, para poder conseguir fazer as coisas, eu entendo. Lógico que eu entendo. Eu sei que cada um tem as suas necessidades, às vezes não tem condição, enfim. Mas eu entendo. Mas isso não nega o problema. A criança que, de fato, ela passa muito tempo no celular e muito jovem, ela vai trazer problemas para o futuro. Impaciência, muito, entendeu? Por quê? Porque às vezes não vai conseguir conversar com os pais, que vai querer conversar, não vai começar a emburrecer. Então, independente se... mas eu não consigo não deixar o celular com meu filho ou minha filha, porque senão vai virar uma bagunça, eu não consigo fazer nada. Eu entendo, novamente, mas isso não nega as consequências que isso vai trazer no futuro. Às vezes, pode ser algo benéfico, agora você vai ter uma paz ali como pai, para você fazer alguma outra atividade que você precisa, mas no futuro vai ter uma consequência. Então, eu entendo, mas a consequência está aí. E outra coisa, Gilvan, a rede social, a internet, o Facebook, o Instagram, o YouTube, o TikTok, não importa a rede social, ela pode sim criar mecanismos para ajudar, né? Tipo, teve uma época que o Instagram ele tirou as curtidas, lembra? Sim. E aí já voltou atrás, agora deixou as curtidas, mas deixou opcional. Você pode escolher não deixar, não aparecer. Mas teve um tempo que não apareceu de jeito nenhum, só que voltaram atrás. Então, assim, eu posso falar que eu falo com propriedade, porque, assim, eu vivo nesse mundo todos os dias, Gilvan. Ela pode criar mecanismos para ajudar famílias, as pessoas. Mas se ela resolver esse problema, ela não vai mais ser uma rede social. Ela precisa da atenção. Ela precisa que você fique pregado no celular. Ela precisa que a criança fique ali assistindo. Ela precisa que seja rápido ali. Ela precisa que seja assim, senão ela não vai crescer, senão não vai ter mais patrocínios, né, as pessoas, enfim, ela